Nesta quarta-feira, dia 23 de fevereiro. E o nosso bate-papo de hoje está recebendo aqui no estúdio a diretora administrativa da Faculdade La Salle, Cláudia Argeles da Costa, e também o diretor acadêmico da La Salle, Marciano Bruch. Cláudia, Marciano, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom dia, Fabiano, bom dia, Aline, bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Sempre uma satisfação poder vir aqui conversar um pouquinho sobre um assunto que a gente é apaixonado, que é a educação, né? Tudo bem, Cláudia, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Fabiano, e a todos os nossos ouvintes. Realmente é uma grande satisfação estarmos aqui falando em educação, né? Falando em conhecimento, em construção de vidas, transformação de vidas. Bom, eu preciso perguntar a vocês que trabalham com educação e que têm a experiência anterior, a experiência durante e agora começam a experiência do pós-pandemia, né? A gente tem que referenciar isso. Como a Faculdade La Salle trabalhou, né, nessa questão que envolveu a chegada de uma pandemia há 2 anos, com mudanças de atividades que eram basicamente presenciais, né, que o online ele existia, né, e daí não, a gente tem outras atividades muito parecidas, mas na educação especificamente, precisou se adaptar por uma questão toda diferenciada e que me parece agora criou um know-how também para uma continuidade, né? Nos relate sobre isso, por favor. Foi um grande desafio que a gente teve durante a pandemia, ali no início da pandemia, e a gente teve que ser muito rápido e transformar todas as aulas que até então estavam presenciais para um modelo online. E como a gente tem uma equipe muito coesa, muito que pegou junto nesse processo, então eu posso dizer para você assim, que esse processo foi muito rápido, muito transparente, tá? E todo mundo entendeu a realidade na qual a gente estava vivenciando. Então a gente acredita que foi 2, no máximo 3 semanas assim de ajustes iniciais, e aí as aulas transcorreram numa naturalidade. Hoje a dificuldade com os alunos presenciais é que alguns deles retornem à sala de aula, né? Porque então foram vários paradigmas, assim, várias crenças que o pessoal teve ao entrar na pandemia e agora para sair dessa questão e continuar buscando essa questão do conhecimento, que é muito importante. Então foi, no início sim, foi desafiador, eu não vou vir aqui e vou dizer assim que foi muito tranquilo, foi desafiador para os alunos entenderem esse processo, que não era uma coisa da Faculdade La Salle Estrela, que era uma questão mundial, que a gente teria que se adaptar a essa realidade. E com os professores, no início, alguns ali até entenderem o processo, as questões técnicas ali de como proceder, como é que fazer, como trabalhar a sua aula. E depois que enquadrou, foi para uma tranquilidade, sim, porque daí houve um entendimento de ambas as partes, instituição, professores e os próprios alunos nesse processo. Acreditamos que seja assim a La Salle acompanhando as tendências do mercado, né? Então essas tendências, nós estávamos vivendo antes da pandemia um presencial muito forte, né? Durante esses últimos 2 anos tivemos grandes avanços na educação, grandes avanços em tecnologia, grandes avanços nas aulas virtuais, né? Então isso aí fez com que essa adaptação fosse difícil, como o Marciano coloca, né, no início, porém ela está para ficar, né? Então a La Salle acompanha essa evolução do mercado, né? Em termos de aulas, de aprimoramento do pessoal, dos docentes, dos técnicos administrativos, né? De viver esse novo momento, né, que nós estamos passando na educação. Um novo momento que para nós, La Salle, Faculdade La Salle Estrela, consideramos muito bom,
né? Um momento em que a gente está evoluindo, né? E sem perder a qualidade, isso que é o importante, né? Que a gente conseguiu transformar um cenário para o outro, né? Mantendo a qualidade e o objetivo que é a graduação, a pós-graduação, né? De estarmos evoluindo como pessoas. Havia um receio, né, de que o online fosse perder um pouco da qualidade daquilo que a gente já conhece presencialmente, desse tato, desse contato, dessa proximidade, mas o online, muito pelo contrário, nos mostrou que, além de dinâmico, ele pode ser muito versátil e aproximar as pessoas. E aí que a gente está falando da esfera da educação, né? Eu sei que daqui a pouco vai ter um ouvinte que vai dizer, pois é, mas a gente quer de novo o presencial. Mas o online é um caminho sem volta. Eu acredito, Aline, que bem essa tua fala, assim, né? Nós estamos evoluindo, né? Nós estamos buscando o que há de melhor no presencial, inserindo na modalidade virtual, né? Então, isso aí a gente não está perdendo a qualidade, né? Temos pessoas que preferem sempre o presencial e é importante, nós somos seres de vida, seres que precisamos uns dos outros, né? No virtual nós nos olhamos, aprendemos muito a olhar e a falar com os olhos, né? Então isso aí faz parte, né? Mas a qualidade em si, acreditamos que temos muitas vantagens com a parte a distância, da educação à distância, né? Então, isso nós temos que valorizar o que temos, foi nos apresentado de bom, né? E buscar evoluir nesse sentido, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa muito positivista, né? Então, com toda essa questão de pandemia que veio, foi ruim, sim, muitas vidas se foram nesse período, mas eu procuro sempre olhar o lado a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de melhoria no processo. E aí, se a gente olhar para os nossos negócios, vamos dizer assim, quando eu falo em negócios, tá? Olha quanto tempo antes pandemia que o pessoal levava em estrada para fazer uma reunião em Porto Alegre, em São Paulo, às vezes viajavam, e depois da pandemia tiveram que se adaptar, se readequar às necessidades ali e fazer tudo online. Então, a grande maioria dessas tecnologias, elas já estavam à nossa disposição. Tá? Então, a pandemia, para mim, acelerou esse processo e trouxe para mim um grande aprendizado nessa área, que a gente tem as oportunidades, as tecnologias ali, que a gente é só usufruir e aproveitar elas da melhor maneira. Tem a questão do presencial, da importância do networking, mas hoje com o celular a gente também consegue fazer muita coisa, fazer contatos. E eu tinha um gestor que sempre me dizia assim, ó, o telefone celular ele nos proporciona várias questões, inclusive a oportunidade de fazermos uma ligação, né? Então tem todas essas questões aí que a gente... Marciano e Cláudia, pensando nisso, 2022 para a La Salle, né, em termos de direcionamento, para que o ouvinte da Independente possa conhecer o que a instituição, né, com a sua unidade em Estrela, mas evidentemente com as aulas virtuais, com o EAD, vai proporcionar ou está proporcionando para quem está nos acompanhando agora. E daí dentro das vantagens, os benefícios de uma aula online, que o cidadão, né, o ouvinte que está nos acompanhando agora possa dizer, não, vou tirar o tempo naquele horário para estudar, para assistir às aulas, ou em casa, ou na empresa, né? Enfim, daí cada um tem que se organizar. Como está o planejamento para este ano e o que a instituição está oferecendo em termos de cursos para a nossa audiência? Bom, aí já entramos nessa seara assim, de muitos cursos, muitas coisas bem interessantes. Nós temos, assim, entre graduação e pós-graduação, mais de 40 cursos sendo oferecidos. Em torno de 20 cursos na graduação e mais pós-graduação nessa modalidade, né? E a La Salle, realmente, ela busca estar atendendo a comunidade
no sentido de crescer juntos, de evoluir, né, de estar presente na vida das pessoas. Né? Nesse sentido, nós temos assim muitas possibilidades, né, Marciano, de se inserir e continuar os estudos, né? Perfeito. Nós temos a questão, os próprios cursos na modalidade à distância, eles são divididos em duas etapas, podem ser divididos em duas etapas, que a gente tem os cursos 100% online e tem os cursos semipresencial. O semipresencial, a gente convida o acadêmico, ele vai ter que estar uma vez por semana na instituição. E lá ele aproveita esse momento para fazer um networking, para tirar dúvidas, para trabalhar essas questões que talvez no presencial é ainda mais importante, mas ali ele tem essa oportunidade também. E aí a gente tem, como a Cláudia trouxe, a gente tem possibilidades, inúmeras possibilidades de cursos na área da gestão, na área das licenciaturas, né? Então são mais de 20 cursos na modalidade EAD só de graduação e tem mais alguns cursos de pós-graduação à distância também que a gente está oferecendo na faculdade para o ano de 2022. E aqui tem uma questão bem importante, Fabiana, e até para os ouvintes e as pessoas que estão nos ouvindo, a gente tem benefícios especiais para empresas. Então, para funcionários de empresas, a gente tem benefícios especiais, né? Então, eu vou aproveitar e deixar o número do nosso comercial lá. E aí, para aqueles empresários que querem oferecer algo a mais, uma oportunidade a mais de estudo para os funcionários, para os familiares, podem entrar em contato com a gente lá. Então, o número do telefone é 519-8608-4872. É o WhatsApp também. É o WhatsApp também, que pode entrar em contato. O nosso comercial vai estar respondendo assim que receber essa mensagem, agendando uma visita, porque a gente preza muito essa questão de ter a oportunidade de ir até a empresa, trazer os benefícios e ofertar aquilo que é de melhor para a empresa e para os funcionários da empresa. Aline, esse é um dos diferenciais que nós temos, né? Que é ter o tutor, né, disponível de segunda a sexta na instituição. Ali o aluno pode frequentar, pode utilizar-se dos espaços e do network, né? Que isso é uma das vantagens que a gente tem de ter esses cursos à distância, mas eles vão até a sede uma vez na semana, né? Tem outros totalmente online. Então, esses nós chamamos os semipresenciais. E as pós-graduações, nós também estamos numa modalidade diferenciada, tendo pós-graduações totalmente online e as pós-graduações onde o professor está ali, é como se fosse presencial, né? Então, o professor está ali com todos na telinha, né, conversando, trocando ideias, enfim, né, é ao vivo. Né? Então, a gente chama de aulas ao vivo. São as duas modalidades de pós-graduação que nós temos. É ao vivo, é em tempo real, o que facilita é que a pessoa pode estar em casa ou qualquer outro ambiente, não tem o deslocar-se até a sede em Estrela. E aí também amplia esse raio, né, de alunos de outras cidades que daqui a pouco não venceriam nem o horário de chegar, né? Exatamente. Agora podem estar fazendo o seu ensino superior. Aí tem a questão, são vantagens, né, que a gente coloca assim no sentido de que está acomodado na sua casa, não teve o deslocamento, a questão de custos já diminui a questão de custos de deslocamento, de tempo de vida de deslocamento até a instituição e pode estar ali às 19 horas, 20 horas, sentando e tendo esse espaço de aprimoramento, né? Em termos de custo, qual o percentual que dá para se diferenciar de um curso presencial, né, totalmente presencial, para um EAD? Eu vou trazer uma evidência para vocês que semestre passado eu atendi uma mãe de um aluno nosso lá que estava com a graduação presencial trancada. E ela quis voltar, que a filha voltasse a estudar.
E num determinado momento ela trouxe, Marciano, e o EAD? Disse, então vamos lá. Aí eu comecei a sentar e organizar com ela. Então, para vocês terem uma ideia, assim, ó, em torno do presencial, a mensalidade hoje, ela gira, na La Salle ali, ela gira em torno de 650, 700 reais por 3 disciplinas. No EAD hoje, 350, 5 disciplinas. Tá? Então, no momento que eu apresentei para a mãe dessa nossa aluna, ela olhou, ela balançou a cabeça, ela disse assim, não, tenho que optar pelo EAD por questão... Eu disse, não, vamos ser racionais, né? Então, com tudo que aconteceu no nosso país, no nosso mundo agora, nos últimos anos, inevitavelmente as pessoas têm que olhar todas as questões. Qualidade de ensino, como também a questão custo, que vem a ser bem importante nesse processo. É o que eu sempre digo, o importante é manter a questão do estudo. Como ele vai ocorrer, é como tu melhor te adapta nesse processo. Nessa questão ali da graduação, já buscando essa comparação dos custos, né? O que a gente está sentindo? O interesse das pessoas e mais pessoas fazendo a segunda graduação, a terceira graduação, ou a segunda pós-graduação, a terceira pós-graduação. É o não parar de estudar, né? É o continuar buscando conhecimento, né? Porque hoje é muito rápido tudo, as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, isso aí a gente sente, assim, principalmente aqueles, começou a graduação, terminou depois de 2 anos. Não vou parar de estudar, eu vou seguir estudando. Eles aplicam, talvez, o mesmo valor de uma graduação presencial, mas em 2 cursos, né? E isso a gente tem presenciado muito na instituição, o interesse pela segunda graduação. O aluno ou a família que nos acompanha agora ficou interessado, faz como para se comunicar com a La Salle? Bom, vou repetir o nosso número de telefone, que o pessoal pode estar entrando em contato pelo WhatsApp ou ligação 519-8608-4872. Ou pode comparecer direto na Rua Tiradentes 401, no centro de Estrela, na parte da tarde, a partir das 13 horas, que alguém vai estar lá para atender essas pessoas. E tem o site também que já dá para garimpar a informação. Fabiano está fazendo isso agora, inclusive. O site aberto aqui da La Salle, né? Já está vasculhando alguns cursos, né? Então também é uma possibilidade para quem nos acompanha agora, quer saber quais cursos tem, no que formato ele funciona, também pode fazer isso online. Exatamente. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Vamos conversar em breve novamente sobre as questões da La Salle. Por hora, muito obrigado e um bom dia, bom trabalho a vocês, tá bem? Obrigado pela oportunidade, uma satisfação poder estar conversando e trazendo algumas questões da área da educação aí. Okay. Agradecemos e nos colocamos à disposição na La Salle todos os dias, né, de segunda a sexta. Forte abraço. Diretora administrativa da La Salle, Cláudia Argelis da Costa, e Marciano Bruch, diretor acadêmico da Faculdade La Salle, conversando conosco aqui no Panorama. Nós temos agora 7 para as 9, 24 e 1 a temperatura neste momento.